Estamos aqui em mais um encontro para aula 4, né? E vamos pedir a Deus que nos abençoe e nos conceda o seu Santo Espírito para termos um bom aproveitamento desta aula. Então, aula 4, a Bíblia. Deus se apresenta aos seus filhos através da Bíblia. Ela é uma coleção de livros menores que nos trazem os ensinamentos que Deus quer que pratiquemos no nosso dia a dia e assim vivamos uma vida feliz. A Bíblia deve ser lida diariamente para conhecermos o nosso Criador, Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, e o nosso Consolador e Guia, é o Espírito Santo. Por isso, através da Bíblia, não só conhecemos a Deus e a sua vontade, mas também uma nova maneira de viver que recebemos dele. O resumo da Bíblia é como viver o reino de Deus entre nós. A Bíblia não caiu pronta do céu, assim como temos hoje em dia. Foi uma longa jornada desde o início da sua criação, notando-se o poder de Deus também na sua preservação, já que resistiu a muitas tentativas de destruí-la. A Bíblia foi escrita por pessoas que tiveram oportunidade de experimentar a presença de Deus em suas vidas, ou de familiares e amigos. Lemos em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia nos foi dada por Deus para ensinar e servir de inspiração, também nos momentos difíceis. No Antigo Testamento, os escritores eram pessoas escolhidas por Deus para uma determinada missão. Já no Novo Testamento, os escritores tiveram a oportunidade de conviver com Jesus ou coletar as experiências destes homens e suas comunidades. Por isso, na própria Bíblia, encontramos que foram pessoas que escreveram, mas inspiradas pela ação do Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso encontramos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram de perto de Deus movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. E a finalidade de aprender dela é não errar mais, mas encontrar o caminho certo, segundo a vontade de Deus. A Bíblia levou muitos anos para ser concluída. Algumas partes do livro de Gênesis no Antigo Testamento foram escritas por volta de 1850 a.C. E no Novo Testamento, os últimos livros foram escritos por voltas do ano 100 depois de Cristo. Isso significa mais de 1950 anos entre o início e o final do guardar dos livros sagrados, que mais tarde formaram a Bíblia no total de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Paulo assim escreve ao jovem Timóteo, que estava na liderança da comunidade de Éfeso: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir faltas e ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. A Bíblia está escrita em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. Resumidamente, podemos dizer que no Antigo Testamento encontramos a história da criação do mundo, dos princípios da humanidade e principalmente da criação de um povo escolhido para viver em sua comunhão, o povo de Israel. Nestes livros encontramos os ensinamentos de Deus e os testemunhos de pessoas que foram usadas por Ele para instruírem, aconselharem o seu povo, como por exemplo os profetas. Já no Novo Testamento, a mensagem de Deus vem por meio do seu Filho, Jesus Cristo,
enviado ao mundo para trazer a oferta do amor e reconciliação de Deus com os seus filhos. O Novo Testamento traz a história da vida e obra de Jesus e o surgimento e crescimento da Igreja como corpo de Cristo. Ambos os livros trazem orientações preciosas para orientar o relacionamento entre as pessoas. Por falar em sentimentos e relacionamentos, a Bíblia ainda hoje é atual e de grande importância para o nosso crescimento espiritual. E por que a Bíblia foi escrita? Em primeiro lugar, para transmitir a vontade de Deus. O ser humano necessita de Deus para viver. E através da fixação da mensagem em papel, pode-se divulgar melhor e guardar corretamente os seus ensinamentos, sem dúvidas, esquecimentos ou enganos. Em segundo lugar, por causa da existência de falsas doutrinas. O diabo tem levado muitas pessoas a quererem falsas doutrinas e, desta maneira, desviá-las de Deus. Aparecem sempre mais falsos mestres que ensinam as suas teorias baseadas em pensamentos e teorias humanas. Então, como encontrar uma passagem da Bíblia? A fim de auxiliar as pessoas a encontrar as passagens bíblicas de acordo com a sua necessidade, os livros da Bíblia foram divididos em capítulos, que são os números grandes, e esses novamente em versículos, que são os números menores que nós encontramos na Bíblia. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais que não constam nos originais hebraicos, mas Lutero e demais protestantes seguiram a tradução dos originais e não aceitaram qualquer intervenção da Igreja Católica em acrescentar algo à Bíblia, principalmente em tempos que a Igreja Católica criava doutrinas, ensinamentos contrários ao ensino bíblico. Foi graças a Lutero que a Bíblia começou a tornar-se conhecida, até mesmo entre os religiosos, que antes estudavam as doutrinas católicas, as decisões dos concílios, ensinamentos de mestres da Igreja e documentos papais. A Bíblia não é nenhum romance ou livro científico, mas sim um livro que ensina a viver a vida que Deus quer, fazendo também da nossa vida uma história de salvação e amor. Por isso, ao ser lida, a Bíblia pode nos transformar e dar um sentimento novo à nossa vida. Antes de encerrarmos a aula de hoje, eu vou citar aqui um pequeno trecho que Paulo escreveu ao seu discípulo, o jovem Timóteo. Queridos jovens, que o grau de confiança que Deus depositou no jovem Timóteo é algo que nos motiva a ensinar o Evangelho para vocês. O exemplo desse jovem fiel continua encorajando os servos do Senhor até hoje. E as instruções de Paulo ao seu filho na fé servem para todos os discípulos do Senhor nos nossos dias. Paulo lhe disse: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medidas essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. 1 Timóteo, capítulo 4, 12 ao 16. Que Deus abençoe vocês. Agora vamos partir para as nossas tarefas, que a gente não pode deixar de cumpri-las. Nós temos aqui no nosso livro 3 questões para serem respondidas. A primeira seria: por que a Bíblia é tão importante para nós? A segunda questão: como surgiu a Bíblia e quem a escreveu? Porque a Bíblia foi escrita é a pergunta número 3. Está tudo ali no seu material, releia com atenção
e responda pra gente. Fique todos com Deus, um grande abraço e até o próximo encontro. Castelo